Maravilha, obrigada, Nilmar. Bom, hoje nosso último encontro de 2020. A nossa pretensão é voltar no dia 3 de fevereiro, aí no online ou presencial, vamos ver até lá como que a gente consegue se organizar. Nilmar, por favor, comece a gravar, não vamos esquecer. E agora eu passo a palavra, então, para o Arrituma, nosso super amigo lá de Curitiba, que vai falar sobre tecnologia e inovação no mundo corporativo e vai mostrar para a gente, vai contar um pouquinho como grandes corporações como a Audi estão incorporando o método de startup de inovar. Aí é com você. Então, pessoal, bom dia a todos. Como a Juliana já falou, meu nome é Arrituma. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, Juliana, agradeço a participação de todos vocês. É sempre agradável poder compartilhar as ideias, compartilhar as experiências e trocar um pouquinho de opinião. É um aprendizado, é uma mão de duas vias, né? Um aprendizado para mim também, está sendo um aprendizado para mim também, e acho que vai ser bem bacana. Eu vou projetar aqui um material, por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo a minha tela. Para mim já abriu. Deixa eu ver, eu estou tentando abrir aqui o arquivo. Não, esse aqui não certo. Opa, abri errado aqui. Softwares. Aqui, desculpe. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim. Vou colocar em modo de apresentação. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho de tecnologia e inovação no mundo corporativo. Então, vamos adiante aqui. Como eu falei, meu nome é Arrituma, eu sou formado em engenharia mecânica, fiz pós aqui em engenharia de produção e atuo há mais de 20 anos no ramo automotivo. As empresas do ramo automotivo são, na sua maioria, grandes corporações. Então, a minha experiência profissional foi 90% da minha experiência profissional foi dentro de empresas corporativas, né? E o nosso objetivo, é sempre bom começar uma jornada com o objetivo em mente, com o goal, né, que nem dizem. O nosso goal de hoje é trocar de experiências e também um pouco de best practice quanto à cultura de inovação, né? A cultura de inovação é o que está movendo, é o motor hoje, juntamente com as novas tecnologias que estão disponíveis, e a gente vê inovação em tudo hoje, em qualquer lugar. Nós estamos agora, neste momento, curtindo ou nos utilizando de inovação, né? Estamos conseguindo falar à distância com recursos que foram inovados, como aplicativos tipo Zoom, tipo Teams e outros que podem ser utilizados. Eu fiz uma pequena agenda para hoje. A ideia é falar um pouquinho de inovação, colocar todo mundo na mesma página, o que entendemos por inovação. Talvez o que eu entenda por inovação não é a mesma coisa que o Nilmar entenda, ou talvez todos vocês tenham o mesmo conceito, e nós vamos falar um pouquinho disso. O ambiente de inovação, como era o ambiente de inovação nas grandes empresas há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Vou dar um exemplo do que aconteceu na própria empresa onde eu trabalho, e como é o ambiente de inovação hoje nessas empresas, né? As novas tecnologias, não podemos deixar de falar de inovação com as novas tecnologias, e talvez um grande problema que é como você mede inovação, ou como as grandes empresas medem inovação, né? Como você mede a sua performance, quando você tem um indicador e você diz assim, vamos medir a produção, então você compara onde você queria estar com o que você planejou estar, e a diferença você vai ter um trabalho em cima disso. Mas inovação, como você mede? Né? Aquela antiga ideia que não se mede, não se controla, né? Do Falcone, eu li isso a primeira vez no Falcone, não sei se a frase é dele, mas o que não se mede, não se controla. Isso é a pura verdade. E aí vem a pergunta, como podemos medir inovação? Mas o que eu queria deixar claro aqui é, por favor, me interrompam. Eu gostaria até que me interrompessem cada vez que vocês tiverem um ponto de vista diferente, ou até uma opinião diferente, ou um comentário complementar, porque, como eu falei, para mim também é uma experiência
e eu também quero ouvir de vocês o que tem de diferente, o que tem de inovador. Então, falando um pouquinho de inovação. O conceito de inovação, o conceito de resolver problema, ou dor, impacto, né? O que era até pouco tempo atrás? Pouco tempo eu digo aí, talvez para mim, né? Para vocês, talvez muito tempo atrás, mas na década de 90, não se falava tanto de inovação. Se falava de novas tecnologias, né? Nós temos que ser ponta, nós temos que ter novas tecnologias, e se tratava de problemas. Nas grandes empresas se tratava de problemas. Pra vocês terem uma ideia, o grupo eu trabalho hoje numa empresa chamada Audi, todos vocês conhecem certamente, e a empresa Audi ela foi adquirida pelo grupo Volkswagen na década de 60, 70, né? Quem era a Audi na década de 60, 70? Não era conhecida internacionalmente, talvez havia uma outra pessoa que é mais atualizada no ramo automotivo, mas se falava de Mercedes, se falava de Porsche, de Ferrari. Audi não era muito conhecido, né? Não era uma marca assim, de referência, né? E aí vem a pergunta, né? Pô, mas era uma empresa pequena? Não, ela já tinha na época seus 10 mil funcionários, né? A Volkswagen também era uma empresa grande. Naquela época ela tinha em torno de 80 mil funcionários. Ela adquiriu a Audi. A Audi tinha sido adquirida pela Mercedes-Benz em um determinado momento. A Mercedes-Benz achou que não era uma marca que interessava para ela e vendeu. Era o patinho feio, né? Não agregava, digamos assim. E a Volkswagen acabou comprando a Audi. E na década de 80, a Volkswagen estava participando de uma licitação do governo alemão para desenvolver um carro militar, tipo aqueles jipes, né, de campanha. Era um carrinho pequeno também, não muito grande, para transporte de locomoção de soldados, e era um carro 4x4, ou seja, tração nas 4 rodas. E aí, um dos engenheiros, casualmente, como a Audi fazia parte do grupo da Volkswagen, um dos engenheiros que estava envolvido no projeto era da Audi e teve uma ideia, né? Ele pensou fora da caixinha. Era uma coisa que naquela época não era muito comum. Ele pensou em colocar a tração nas 4, o desenvolvimento que eles estavam fazendo, ele tornou o processo adequou o processo e colocou num carro de passageiros, mais especificamente num carro coupé, um carro pequenininho, e ele implantou, colocaram um motor mais resistente, mas ele teve que fazer isso meio que às escondidas. Dentro das empresas automobilísticas existe uma área onde são desenvolvidos os projetos pilotos, né? E nessa área, um grupo de engenheiros liderado por esse técnico fizeram meio que esculpindo à mão um carro com tração nas 4. Eles fizeram isso, tentaram apresentar, digamos assim, para a alta gerência, mas ninguém comprava a ideia porque não era concebível. Não cabia no conceito você fazer um carro 4 rodas, um carro passageiro, né? Carro de quatro tração nas 4 era utilizado ou para fins militares ou para o campo, né? Tratores, esse tipo de coisa. Então, isso era inconcebível. Eles tiveram que conseguiram convencer uma pessoa do board e tiveram autorização para fazer um teste na Suécia, né? Levaram o carro lá para o meio da Suécia no inverno e fizeram os testes e o carro se comportou muito bem e ele superava o desempenho de todos os demais carros que eram tração dianteira ou tração traseira, né? Eles fizeram 5 carros ao todo, esculpindo manualmente. Bom, em 1980, eles apresentaram no Salão de Bruxelas, que é essa foto superior esquerda, eles apresentaram esse carro. E eles não tinham nome para o carro, então resolveram batizar como 4. 4 por ter tração nas 4. Então esse carro, ele entrou no portfólio da Audi e as pessoas podiam comprar esse carro. Bom, esse carro ele foi campeão mundial de rally
ele competiu durante 5 anos e foi 3 vezes campeão mundial. Ou seja, ele ganhou em 5 campeonatos. Ele competiu até 85. Em 85, a FIA, resolveu tirar a categoria, categoria B. Ele participava da categoria B, carros especiais, e onde também estavam outros fabricantes, que nem Lancia. E, por sinal, os outros 2 campeonatos foram ganhos pela Lancia. E foram 5 anos onde essas 2 marcas competiram muito forte no Rally Mundial. O que eu quero dizer aí? Quero mostrar com isso como era difícil inovar num ambiente corporativo há 30, 40 anos atrás, né? Ou seja, eles tiveram que fazer a coisa meio que às escondidas, né? Existem outros exemplos dentro da história automobilística, na empresa na qual eu trabalho, onde foram casos similares. Ideias inovativas fantásticas que tiveram que ser feitas meio que com jeitinho, né? Esse carro colocou a Audi no mapa internacional. Quando a marca ganhou 3 de 5 campeonatos, foi uma coisa assim que todo mundo queria saber o que a Audi trouxe de novo. Era um motor extremamente resistente, um desempenho muito bom, um motor de 4 cilindros, que vocês, para terem ideia, é fabricado, o conceito dele é fabricado até hoje, também uma inovação tecnológica para a época. Existe uma questão de balanceamento, 6 cilindros tem um outro comportamento que um motor de 5 cilindros, né? 8 cilindros é muito pesado para uma competição de rally. Então, o resultado foi que o motor era extremamente poderoso, extremamente possante, o carro tinha tração nas 4 e chegou ao ponto que uma das equipes era liderada por uma mulher e a Audi foi a primeira equipe que teve uma mulher como campeã mundial de rally, né? Então, isso foi um diferencial de águas e colocou essa marca dentro da marca mundial de tecnologia e inovação. O lema da empresa até hoje é Vorsprung durch Technik. É uma palavra um pouco difícil de traduzir, mas seria o desenvolvimento, a inovação pela tecnologia. É uma frase, é um moto criado há 20 anos, 30 anos atrás, porém extremamente atual, né? E uma das preocupações dessa empresa é sempre ter novas tecnologias e tudo mais. Como isso foi trazido, esse DNA foi trazido para dentro da nossa realidade atual? As empresas grandes, eu quero só dizer para vocês terem uma ideia, a Volkswagen, ela tem no mundo, o grupo Volkswagen, ela é dona da marca da Audi também, de outras marcas, inclusive a MAN, caminhões MAN, a Lamborghini, a Bugatti, mas ela também ela tem no total em pouco mais de 540 mil funcionários, né? Então realmente é um mundo corporativo, né? E claro que às vezes, conforme as gestões mais centralizadas na matriz em Wolfsburg, na Alemanha, e as marcas, entre elas a Audi, tem as suas matrizes também na Alemanha, é uma empresa alemã, fica em Ingolstadt, na Baviera. E claro, tudo é corporativamente organizado, né? Com suas hierarquias, com as suas pirâmides e tudo mais. Então, vocês conseguem imaginar como é difícil inovar num mundo corporativo. E como é hoje? Bom, atualmente houve uma mudança de mindset. Na verdade, está acontecendo. Isso não é um processo que você diz assim, pessoal, vamos fazer um workshop e vamos ser inovativos a partir de amanhã. É um processo que leva anos, para não dizer décadas. Dentro do DNA da empresa que eu mencionei, da Audi, isso já meio que existe, porque o próprio logo, né, o próprio motto, Vorsprung durch Technik, é um que já remete ao conceito de inovação. Mas as empresas se adaptam, e se adaptam muito forte. A necessidade de adaptação, né? A primeira coisa que aconteceu foram, como sempre, consultorias, né? Isso acontece também na Audi do Brasil, né? De uns 5 anos para cá, consultorias na área de inovação. A mais recente foi o projeto da ACE. Cortex é uma empresa de São Paulo que nós tivemos 4 funcionários nossos que ficaram imersos nessa empresa durante 3 meses, 90 dias, desconectado com a nossa empresa, procurando
dores, né? Oportunidades que poderiam ser importantes no conceito de inovação. Então, o que a gente enxerga hoje, que até o próprio conceito entre problema e oportunidade, ou dor, mudou. O que fez a Volkswagen, ou talvez a Audi, entrar nesse conceito 4? Ele tinha carros, ela tinha produtos para o mercado, não era um problema, né? Locomoção não era um problema, mas existia uma oportunidade, existia uma dor no mercado, que as pessoas procuravam um carro que tivesse um comportamento mais dinâmico, mais seguro, principalmente em pistas cobertas com gelo, lisas, né? No verão não havia tanto problema, mas no inverno na Europa há gelo, e a tração nas 4 trouxe desempenho e segurança. E isso não era um problema, era uma oportunidade, era uma dor que existia. E eles se deram conta disso e conseguiram atender a esse público. A tecnologia 4 é utilizada até hoje. Várias mudanças aconteceram. Não é aquela tração nas 4 que tinha no Jeepinho, é uma tração nas 4 muito mais inovadora, no sentido que entraram novas tecnologias como eletrônica embarcada, foram melhoradas uma série de coisas. Então, atualmente em uso, existem mais de 4 versões da versão da tecnologia 4 na marca. Com o advento dos carros elétricos, por exemplo, né, onde cada eixo tem o seu motor, ou cada roda tem o seu motor, já é uma outra tecnologia 4 de um carro num sistema mecânico, que é outra tecnologia de um carro de alta performance, tipo R8, um carro esportivo, né, que vai mais para a linha super esportivos, do que o que você tem num sedã para uso urbano, digamos assim, na cidade, mas também tem a tecnologia de 4 rodas. Uma outra forma que as empresas grandes fizeram, foi com consultoria, mas uma outra alternativa e que é muito utilizado é a incorporação, né? Tem vários exemplos de empresas grandes ou corporativas que ficam atentos do que existe no mercado e acabam comprando pequenas startups, né? Compram 51%, compram 52%. Recentemente, para citar um exemplo, a empresa WEG de Santa Catarina, né? No foco de energia, transformadores, motores, eles compraram recentemente 51% de uma empresa, uma startup, que atua na área de inteligência artificial. Ou seja, você tem certeza que as pessoas estão procurando alternativas nesse ramo também, como gerenciar, né, através de inteligência artificial, todo esse conceito de energia, geração de energia e por aí vai. Então, isso é um exemplo. As empresas incorporam, elas compram startups, e não só uma ou duas, compram mais startups nesse sentido. Um exemplo global, para sair daqui de perto de nós, a gente sabe como essas grandes, as titans, né, as gigantes da informática, Google, Face e outras, compram constantemente pequenas empresas, pequenas startups mundo afora, porque eles detêm a informação e eles sabem o que está acontecendo e estão inovando. Então, se compra muito, né? Outras alternativas no mundo corporativo para incentivar ou desenvolver a inovação foram joint ventures. Ou seja, empresas que se aliam a outras empresas que já têm tecnologias, né? E aqui um livro que eu comecei não vou dizer que eu estou lendo, mas eu li algumas páginas e pretendo ler, que é um livro muito interessante da história da Netflix, que é o No Rules, Rules, né? Ou seja, a regra de não ter regras. É um caso muito interessante. A Netflix é já uma corporação também, é uma empresa gigantesca, mas em 2000 ela não era, né? E em 2000, duas pessoas, vamos dizer assim, dois americanos foram até Dallas, subiram num dos arranha-céus de Dallas, foram até o 27º andar e pediram uma audiência com o CEO, ou o dono, o proprietário, na verdade, da Blockbuster. A Blockbuster era, naquela ocasião, no ano de 2000, uma empresa com faturamento, um revenue de 6 bilhões de dólares por ano.
Eles tinham lojas espalhadas pelo mundo e nessas lojas você ia e locava uma fita de vídeo, né? Era uma fita VHS que você comprava, isso era antes do DVD ainda, depois passou para o DVD, né? Para os Blu-rays. Quem já é da velha escola sabe do que eu estou falando. Não é para você, Ju, você não viveu isso, né? Então, a gente entrava na loja, ficava lá uns 20, 30 minutos escolhendo uns 2 ou 3 filmes, levava para casa e fazia o final de semana de cinema, né? E esses 2 senhores entraram lá, eles tinham uma pequena startup, uma empresa que estava com dificuldades financeiras, eles estavam com 50 milhões de dólares de rombo, digamos assim, estavam praticamente quebrados. E eles fizeram uma proposta para o CEO, explicaram todo o conceito deles, falaram assim, nós estamos pensando em locar, nós temos uma startup que faz locação de fitas pelo correio. A pessoa faz o pedido pelo telefone celular, pela internet, e nós colocamos a fita no correio e mandamos para casa da pessoa. O dono da Blockbuster, o nome dele era Antíoco, era um cara que era reconhecido por ter visão estratégica, né? Por ser um cara extremamente inovador e tudo mais. Ele falou que essa ideia era uma loucura, que isso não funcionava. Era muito mais fácil cada pessoa entrar na loja e comprar, né? Resumo da ópera, os 2 saíram de lá frustrados, porque a proposta deles era que eles venderiam a empresa deles para a Blockbuster. A Blockbuster teria um ramo que cuidaria de vendas de DVDs pelo internet, pela venda e locação de DVDs pela internet e envio pelo correio ou DHL, essas empresas de envio. O Antíoco não teve interesse, falou que não nos interessa. E, bom, eles conseguiram dar a volta por cima, gerenciar a dívida. Em 2002, 2 anos depois dessa reunião, eles já não tinham mais dívidas. E para tornar uma longa história curta, em 2010, a Blockbuster decretou falência. Tá? Em 2019, nos Estados Unidos, fechou a última loja, vê se não só a gente, ano passado, fechou a última loja da Blockbuster no mundo. Acabou a Blockbuster, não tem mais. Foi uma história curta de 20 anos, digamos. O que é a Netflix? A Netflix é uma das grandes empresas com inúmeras inovações e hoje faz a locação de home entertainment, digamos assim, via streaming, né? É maravilhoso, você entra lá, escolhe uma opção em milhares de opções de títulos e assiste em casa no idioma que você escolher, na versão que você escolher e, puxa, foi inovativo, né? Então, como você pode perceber, nós estamos vivendo uma era onde uma pessoa, ou 2, ou 3, com uma boa ideia, podem derrubar uma corporação. Nós estamos vivendo uma era onde uma empresa, amanhã ou hoje, vem com uma ideia e 3 ou 5 anos depois, ela é uma das grandes empresas no mundo, onde outras empresas faliram ou simplesmente não conseguem acompanhar a evolução dessa ideia, né? E que alternativa sobra para as grandes corporações? Eles ficam muito atentos a essas evoluções que acontecem no mercado e fazem joint ventures. Talvez a proposta que o Antíoco recusou em 2020, hoje, se essas mesmas 2 pessoas entrassem lá em Dallas, naquele escritório, ele teria recebido com braços abertos, teria aceitado assumir a dívida de 50 milhões que eles tinham. Para uma empresa com um faturamento anual de 6 bilhões, 50 milhões não representava nada, né? Então, colocada essa introdução, a ideia aqui foi mostrar que as grandes corporações estão se adaptando, estão se adequando para isso e eles estão fazendo isso através de consultorias, incorporações e joint ventures. E não faltam exemplos para isso. Falando um pouquinho mais do ambiente de inovação, né? O ambiente de inovação hoje não é só você chegar na sua empresa lá com 1.000 funcionários ou com 500 funcionários e a partir de amanhã abrir uma salinha, pegar uma salinha de escritório, colocar umas frases de impacto na parede, fazer um ambiente colorido e chamar de hub, né?
você tem um ambiente inovativo, é muito mais, é uma cultura, né? Não é o lugar, mas sim o teu mindset. E você precisa mudar o mindset em todos os níveis da pirâmide, né? Lá de cima, começa lá de cima e vai até lá embaixo, no chão de fábrica. E o engraçado é que normalmente o chão de fábrica começa primeiro, né? Nós viemos por uma cultura onde a gente resolvia problemas e havia aquela implementação de programas de geração de ideias, né? Então, aquele funcionário que tinha uma boa ideia, ela era avaliada por uma comissão de 5 ou 6 pessoas multissetoriais, uma pessoa do RH, uma pessoa da produção, uma pessoa de finanças, uma pessoa da própria engenharia, por exemplo, avaliavam a ideia e se eles considerassem a ideia boa, ela ia para um banco de ideias e era apresentado em determinado momento, um dia do ano ou um dia do mês, era apresentado e se a boa ideia apresentava impacto, ela era implementada, né? Então era o embrião da inovação foi pelo processo de geração de ideias. Eu estou falando da minha experiência dentro da empresa na qual eu trabalho. Mas eu acredito que todos os nossos concorrentes e outras empresas também corporativas fizeram isso. Então, na década passada, né, 2000 até 2010, isso eram os nossos programas de inovação, eram os programas de geração de ideias. E qual era a cultura da empresa? No ambiente corporativo, um ambiente extremamente hierárquico, você não faz nada sem você apresentar para o seu chefe. Lembra daqueles engenheiros que desenvolveram, entre aspas, às escondidas, um conceito de tração nas 4, né? Ele é engessado, principalmente em empresas alemãs, né? Você tem uma hierarquia, não vou dizer que você precisa bater continência, mas isso se respeita, né? Vocês terem ideia, se observa qual é a sequência que os nomes são colocados nos e-mails, né? Você não pode colocar o diretor no final da lista do distribuidor, ele tem que ser o primeiro, depois. Esse tipo de coisa fazem parte da etiqueta corporativa que você tem que observar. Isso está mudando, gente, isso não é mais assim, mas até, eu diria, 10 anos atrás era muito forte. Se as pessoas têm um título, principalmente na escola alemã, se ele é doutor, se ele tem duas engenharias, então o título dele é doutor, engenheiro, né? Você coloca isso nas assinaturas, né? Eu já vivi isso, que uma vez eu coloquei só o nome da pessoa, mais tarde a pessoa me mandou um e-mail dizendo que, por favor, eu respeitasse a hierarquia e colocasse os títulos dele, e ele casualmente era doutor. Eu tinha que falar, doutor fulano, por favor, como está aquela situação? Eu estou pensando em fazer... Então, nos e-mails sempre se colocava isso, né? Quem tem pós-doutorado, então é doutor, engenheiro, professor, papapá, né? Claro, quanto mais você sobe na hierarquia, mais doutores, engenheiros, professores você tem, né? Então, era muito... chega a ser engraçado, mas eles têm isso e levam a sério, né? E quando nós tínhamos problema, claro, o Falcone já nos apresentou, né, o velho e bom PDCA, né? Então, Plan, Do, Check and Act, né? Isso era meio que o rosário na igreja. Você segue, vai contando as bolinhas e você ia por esse processo. Aqui tem toda oportunidade começava por um problema, né? Então, nós passávamos pela escola de qualidade japonesa, né? Os processos da escola Toyota, de sistema de produção, os indicadores que não estão dentro, por que não estão dentro. Então, fazemos um plano, identificamos o problema, analisamos o problema, fazemos um planejamento, né? Depois vem a parte do do, da execução, depois vem a parte do check, verifico se as ações foram corretivas, trouxeram resultados, se não trouxeram, uma ação e uma padronização. Eu coloco isso dentro de um plano de fabricação, oficializo e a partir daí se trabalha ali e se engessa ali. Ninguém pode pensar ou atuar fora dessa regra. Isso era até pouco tempo atrás. Não estou dizendo que o PDCA não se aplica, bem pelo contrário, se continua aplicando, mas nós vivíamos nesse mundo do PDCA. E eu diria assim, mesmo hoje numa startup é uma ferramenta que você pode usar com certeza e é muito útil. Porém, algo mudou no nosso mindset no ambiente de hoje. Extremamente mais dinâmico. As empresas, a nossa empresa tem um hub, um lugar onde as pessoas podem ir,
mas não só um lugar diferente, onde elas se desconectam do ambiente fabril, justamente para abrir um pouco a cabeça, né? Então, a tela de fundo que vocês estão vendo é o hub que a gente tem aqui em Curitiba. Lá tem um telão, está conectado com outras empresas, você pode fazer videoconferências, né? É um ambiente, digamos assim, mais aberto, mais franco. Você pode falar com 3 ou 4 pessoas e discutir uma dor, discutir alguma coisa que pode ser inovado, no sentido de alguma coisa que você já faz, mas você pode fazer melhor. E sempre com foco no cliente, né? Ou seja, a pessoa chega na concessionária, ela precisa esperar muito para ser atendida. Por que isso acontece? Só uma pessoa calendariza a visita, ele não pode calendarizar isso através do celular. Se ele chegar, qualquer pessoa que atender ele saberá quem ele é, quem é o nome, como atendê-lo, né? Trazer uma resposta, ou seja, ter um questionário no final para ouvir as dores do cliente. Esses tipos são posturas de inovação. Até pouco tempo atrás, você chega numa concessionária, e eu vou dizer que até em muitos casos ainda é assim, mas você chega numa concessionária, você tem que entender quem é a pessoa que pode te atender, a pessoa não sabe do que se trata, mesmo você tendo agendado. Então, isso são dores, são potenciais, e a inovação está aí para resolver, né? Então, mais do que criar um hub, é incentivar para as pessoas entrarem nesses projetos, né? Isso veio da geração de ideias, dos conceitos de geração, dos planos de geração de ideias. Porém, isso só não basta. Nós viemos de uma cultura onde errar era feio, né? Quando você não tinha atingido as suas metas, ou você não estava dentro das suas metas por algum erro que aconteceu, por alguma coisa que não estava conforme, não era legal. Isso, conforme o erro, afetava a tua carreira, né? Ou podia custar outras coisas. Se os erros se repetissem, provavelmente você não ficaria por muito tempo, né? Hoje você tem uma ideia, um conceito um pouco diferente, né? Você tem o conceito de que o erro traz alguma oportunidade, alguma dor que você pode aprender com isso e você pode fazer uma segunda tentativa. É claro que não é um paraíso, eu vou sair errando, né? Não tem problema, mas isso é uma cultura que foi assimilada das startups. As startups são muito dinâmicas, são muito rápidas e elas aprendem com o erro, né? Existe um professor, o senhor David Allen Corp, ele é dos Estados Unidos e como tantos são, e ele fez um estudo lá na década de 80 e ele viu que os aprendizados não acontecem tanto na vida acadêmica, que também é necessário, ou no convívio com pessoas que atuam em um determinado problema, processo, desenvolvimento, mas na prática. Ou seja, uma vez que você tem a carga, as informações, os conceitos estudados e aprendidos, você retém conhecimento se você pôr na prática. Gente, é aquele velho ditado, né? É fazendo que se aprende, é fazendo que se faz, né? Até um lema escotista, né? Aprenda fazendo. Então, a base teórica tem que ter, sem ela não funciona, mas é fazendo e errando que você aprende. E é justamente esse mindset que entrou na cultura das novas empresas, né? Hoje, você já escuta de gerentes, diretores numa empresa, como por exemplo a empresa na qual eu trabalho, que quando alguma coisa não deu certo, não aconteceu como estava planejado, se corrija, se aprenda com isso, mais importante do que tudo, se aprenda com isso e se tente novamente. Isso é aceito. E até 10 anos atrás isso não era aceito. Uma outra coisa que é muito comum, essas grandes empresas começaram a incentivar concursos de inovação mundo afora. Então, aqui do lado vocês têm um print da tela de um concurso que aconteceu agora, foi também virtual, foi tudo remoto, cada um no seu país, mas um concurso que aconteceu na Audi que se chama Innovation Award, foi em 2020, esse ano aconteceu em Taiwan, onde conforme alguns critérios, alguns times se inscrevem com ideias inovativas do mundo em fora, a maioria são startups, para não dizer todas foram, né? Foram selecionados 15 startups, 15 times, e cada um apresentou as suas ideias para uma banca.
É claro que o objetivo disso é que as melhores ideias sejam adquiridas, né, e sejam assimiladas dentro dos processos. E as ideias são ranqueadas dentro de 5 critérios. Um critério é o potencial marketing, o que isso alavanca a marca no mercado mundial com essa ideia. Itens como, por exemplo, atendimento pela internet ou atendimento nas concessionárias. Uma das ideias que teve nesse quesito foi muito forte a parte de reconhecimento do cliente através de software de reconhecimento facial, né? Então, a pessoa chega na concessionária sem mesmo ela ter se apresentado, os atendentes sabem o nome, quem é, e como atender essa pessoa, e claro, se é um cliente VIP, ou seja, o histórico de compras desse cliente. Mesmo antes dela chegar e dizer bom dia, eu sou Harry Tuma, a pessoa que vai atender, ela vai ter as informações, bom, é o Harry Tuma, ele é proprietário de 2 veículos, comprou outro último veículo ano passado, e uma série de informações, né? E querendo ou não, isso faz um diferencial de atendimento também. Não vou dizer que a pessoa que nunca esteve na loja não será atendida, porque ela também vai ter informação que essa pessoa nunca esteve na loja e também vai ter um approach, vai ter um atendimento focado em apresentar o produto, em contar da história. Não faz sentido, né, apresentar o produto, toda a história do produto e o desenvolvimento da marca, das vantagens e potenciais da marca, se a pessoa já é consumidora, se a pessoa já tem um outro foco. O outro foco dela é conhecer os produtos que foram lançados, saber o que tem de novidade, esse tipo de coisa, né? Então, o outro quesito dos 5 foi a força da equipe que apresentou isso, né? Com que base, com que solidez essa ideia é apresentada, ou seja, não adianta ir lá e dizer assim, eu estava pensando em fazer alguma coisa. Não, tem que ter alguma coisa já desenvolvida, de preferência até com pilotos implementados ou pequenos projetos funcionando. A Product Unique, como eu poderia traduzir isso? Talvez a exclusividade da ideia, o quanto ela é inovadora, né? Também com um peso de 15%. O impacto que isso tem na mobilidade. Claro, nós somos uma empresa de mobilidade, portanto, nós queremos que as ideias tenham um impacto na mobilidade. Por exemplo, sistemas de infotainment dentro do veículo, né? Com um peso de 20%. E com um peso de 30%, quanto essa ideia pode ser implementada na empresa, né? Então, são esses 5 critérios. Então, você apresenta isso, as ideias são premiadas e você pode sair de lá como uma oportunidade de fazer um grande business com a montadora ou então, talvez até uma joint venture ou alguma coisa nesse sentido. Um pouco diferente como aconteceu com a Netflix e a Blockbuster. Então, vocês podem ver que as empresas estão procurando isso, né? Vamos adiante. Claro, existem novas tecnologias e novas tecnologias são aplicadas constantemente, inclusive na empresa onde eu trabalho, né? A foto da esquerda, a foto do canto superior esquerdo, é uma foto onde mostra, isso é real, isso acontece assim, onde nós fazemos o inventário dos veículos através de um drone. Como era feito o inventário nas grandes empresas? Todo mundo que já trabalhou numa grande empresa sabe que no final do ano toca o terror e você precisa fazer o inventário da sua matéria-prima e de produtos acabados, porque isso é muito dinheiro. Você procura trabalhar com um estoque mínimo, ou seja, produz, vendeu, né? Mas em grandes empresas, com várias fábricas ao redor do mundo, 100 fábricas ao redor do mundo, você tem que inventariar os veículos. E isso era um trabalho manual. Literalmente, você saía com uma prancheta na mão, contando carros, e você ia para o armazém e contava peças. As caixas que já estavam abertas precisavam ser contadas peça uma a uma. As caixas que estavam fechadas eram contadas conforme as quantidades. E no final havia um erro de inventário, o que os sistemas mostravam versus o que fisicamente foi contado. Se esse erro ultrapassasse um valor, X%, vamos supor, 3%, tudo era recontado de novo. Então, os inventários eram fábrica parada, se fechava a fábrica. Conforme o tamanho da fábrica, fechava por um dia ou uma semana. No nosso caso, nós fechávamos normalmente por 3 dias. A produção era parada, todo mundo ia contar peça.
eu posso dizer que era uma época assim que era muito chato, porque os inventários nunca batiam, né? Ou seja, o que sempre dizia sistemicamente, você tem 1.500 tetos solares em casa. Aí ia contar, tinha 1.410. Onde estavam os 90? Ache os 90, procura, não estava no endereço definido, e assim por diante. E no final nós falamos de milhões. Em cada planta, milhões, né? As peças são caras, de alto valor agregado, e por aí vai. Hoje, com a tecnologia, nós fazemos isso por drone, né? Os carros recebem um RFID, é uma etiqueta, que por sinal ela é um radiotransmissor, e dentro dela tem um chip. Então, o chip está conectado a uma antena. Essa etiqueta é uma etiqueta relativamente barata. Há 10 anos atrás ela custava em torno de $5, hoje ela custa em torno de 30 centavos de real. Você encontra elas na picanha do supermercado. Se você quiser ver onde tem, você vai até o supermercado, pega uma picanha daquelas embaladas a vácuo, tem uma etiqueta que parece uma caixinha com código de barras. Isso é um RFID. Quando você passa pelas portas do supermercado, tem aquelas duas antenas, que são aqueles painéis de divulgação, que na verdade são duas antenas. São antenas ativas, elas estão constantemente emitindo ondas de rádio. Quando você passa com a sua picanha, a etiqueta é ativada através da antena, ela avisa o chip, e se essa etiqueta, esse código de barra não foi dado baixa no estoque, ou seja, não foi paga, o alarme do mercado dispara, né? Então, as etiquetas ficaram muito baratas. Hoje nós colocamos RFID, etiquetas de radiofrequência, nos carros. E depois, quando a gente precisa fazer inventário, a gente passa com um drone. O drone tem um radiotransmissor, ele ativa as antenas, recebe a informação, e lá está escrito, eu sou um carro modelo tal, tal e tal. Nas peças, fazemos as mesmas coisas. Quando o caminhão chega no nosso armazém, ele descarrega as caixas, e dentro da caixa, vamos um passo adiante. Antigamente havia o código de barras, então as caixas eram escaneadas com um leitor manual. E com esse código de barras se dava baixa. Mesmo assim, os inventários não batiam, porque às vezes o código de barras tinha caído, a etiqueta tinha rasgado, o operador ia lá, ele lia 2 vezes a mesma caixa, acontecia um erro. Agora, com as RFID, com as etiquetas de radiofrequência, é impossível quase errar, porque quando o caminhão encosta, assim como no supermercado, existem 2 portais, a empilhadeira sai e acaba passando por esse portal e automaticamente acaba lendo o material, deu entrada na fábrica. E aí o sistema fica muito mais confiável, né? Não chegamos ao ponto de colocar uma etiqueta em cada peça, que seria o ideal. Por causa do custo, as peças às vezes são oleosas, peças metálicas têm uma camada de óleo, então as etiquetas caem, mas isso você pode prender com uma cinta. Então existem alternativas, mas não chegamos a esse ponto. Nós estamos no ponto, nós temos etiquetas em caixas, né? Fazemos o controle de caixas. E o nosso inventário hoje se resume a uma contagem física amostral. Ou seja, amostralmente nós escolhemos 10, 15 peças de alto valor, fazemos a contagem, 90% das vezes batem e o resto é contagem sistêmica. Então vocês podem ver como as novas tecnologias entraram e trouxeram essa possibilidade, essa inovação e reduziram o custo do inventário em milhões. Você tem uma ideia? Um dia de fábrica parada, por uma pequena fábrica aqui em Curitiba, representa 50 milhões. Tá? Então, um dia que a gente deixa de produzir por qualquer motivo, falta de matéria-prima, agora está muito em alta, falta de aço devido ao aumento do preço da chapa de aço, né? Então, pode representar 50 milhões. O startup, você ligar a fábrica, dizer, eu vou ligar a fábrica hoje, assim como nós entramos no quarto e ligamos o interruptor de luz, você startar a planta, ligar os aquecimentos, as estufas, coisa assim, tem um custo de 1 milhão. Então, você tem uma ideia, é muito dinheiro que se envolve. Mas existem outros exemplos de inovação com tecnologia. A Amazon está com um projeto nos Estados Unidos que já está andando. Eu, pessoalmente, não conheço, não estive lá, mas começou em São Francisco, já se espalhou por vários estados nos Estados Unidos, que é o Walkout, Just Walkout, né? O que é? Uma loja, um mercadinho, que você entra, você tem que ter o aplicativo no seu celular, né? Você pega a mercadoria e sai. Pô, e como você paga? Você paga automaticamente, já entra no seu aplicativo. Toda a tecnologia está lá. Como você monitora isso? Se você olhar na foto da esquerda, na foto inferior da Amazon Go,
você vai ver que o teto da loja está coberto com antenas. Tá? Então, ali tem antenas e câmeras de captação de imagem. Eles sabem exatamente qual produto você pegou e de qual prateleira. Se você colocou na sua cesta, se você colocou na sua bolsa, se você colocou na sua mochila, ou se você devolveu para a prateleira, eles sabem. Então, não tem como você sair lá de dentro sem eles saberem qual produto você levou. Se você pegou um produto, não gostou, devolveu para a prateleira e pegou o produto imediatamente do lado, que tem outro valor, eles sabem. Então, essa loja é uma loja conceito, mas já, digamos assim, já está em funcionamento. A reposição é feita também por funcionários, mas muito provavelmente isso também vai ser automatizado. E vai acontecer um momento onde nós vamos ter as lojas praticamente sendo reabastecidas por pequenos robôs, por pequenos veículos, né, autônomos, assim como acontece hoje nas linhas de produção. E é isso que é o futuro, essa é a inovação. E aí que as grandes empresas estão incorporando. E essa cultura foi uma ideia da Amazon? Não, isso foram ideias de startups que eles obtiveram através dessas ideias de startups awards e compraram. Então, elas pertencem agora à Amazon. Mas é assim que as novas tecnologias estão chegando nas grandes empresas. Talvez o mais importante, como medir isso, né? Como você mede novas ideias? Voltando um pouquinho para o que a gente tinha há 10 anos atrás, você media as ideias pela quantidade de ideias que você dava. Então, nos nossos projetos, os nossos programas de geração de ideias, nós tínhamos uma meta. Nós medíamos, no final do ano eu tenho que ter 160 ideias aprovadas. Então surgiam ideias as mais absurdas, porque o teu gerente chegava e dizia assim, olha, nós estamos atrás da empresa tal, do grupo, né? Nós fazemos no Brasil, o teu concorrente é a empresa de Taubaté. Nós temos empresa em Taubaté, Anchieta, Curitiba e tal. Taubaté está com 1000 ideias novas. Nós aqui em Curitiba estamos apenas com 900, estamos atrás. Então era dar ideia. E surgiam as ideias mais absurdas, né? E aí, aquela empresa que tinha, no final do ano, apresentado mais ideias, participava, no final do ano, de uma grande comemoração, onde, campeão deste ano é a empresa de Curitiba, a área de tal, com a ideia tal, né? Mas ninguém falava da implantação das ideias. E eu vejo que o que interessa mesmo não é só a implantação, é o que essa ideia gerou ou contribuiu no seu faturamento. E o pulo do gato está justamente em transformar ou medir a sua ideia, o seu conceito inovativo no que você ganhou dentro de faturamento e o que você transformou de faturamento. Nós não chegamos nesse nível ainda. Nós ainda temos as nossas reuniões anuais de geração de ideias. E existem ideias muito boas e muito boas que são implantadas. E existem premiações para isso. Mas, hoje, a tendência se uma empresa teve uma grande ideia, ou se uma startup trouxe para uma grande corporação uma ideia, essa ideia ela precisa ser transformada em faturamento ou, se não for faturamento, em market share. Quantas vezes você apareceu na mídia devido a essa nova ideia? Vou voltar ao exemplo que eu dei no começo da Audi 4. Depois dessa ideia inovativa, o simples fato de ter ganho 3 campeonatos mundiais de rally em 5 que ela participou, colocou a empresa nas vitrines mundiais. Pessoas compraram o veículo porque esse veículo tinha um alto desempenho no rally. E a empresa começou a participar de competições conhecidas como as mais exigentes e as mais difíceis e duras, como 24 horas de Le Mans, ou competições inovativas, como o Campeonato Mundial de Fórmula E, que é o campeonato de Fórmula de carros elétricos, onde a Audi já foi campeã mundial e esse ano vai participar de novo. Ano que vem, 2020, começa o campeonato no Chile, em meados de janeiro, e daqui a pouco nós temos um piloto brasileiro, Luca Di Grassi,
ele é um piloto de ponta, e o Brasil, digamos, está muito bem representado com esse piloto dentro do Campeonato Mundial de Veículos Elétricos. E então é ali que a gente está se despontando, é ali que a gente quer mostrar inovação. E isso traz mídia, isso traz acessos na internet, isso traz uma série de coisas que são mensuráveis. Então, novas ideias, elas, pelo simples fato de elas terem sido colocadas no papel e dizer assim, esse ano tivemos 500 novas ideias, 500, é uma ajuda, mas o quanto isso transformou em faturamento é o que realmente interessa, né? E aí vem um assunto que eu gostaria, que foge um pouquinho do nosso tema de inovação dentro das grandes corporações, mas que eu penso que é muito importante para as empresas de pequeno porte ou para as startups, que é o público que a gente está falando agora. A inovação tem muito a ver com diversidade. Eu, assistindo daqueles programas de talk, né? Aqueles talks que existem, inclusive coloquei aqui embaixo o acesso a este talk aqui. Ele é em inglês, gente, mas ele é muito interessante. Ele explica como a diversidade afeta a inovação. E por incrível que pareça, os dois estão relacionados. No mundo corporativo, se você pegar as 100 maiores empresas da região da Alemanha, Suíça e Áustria, eles fizeram uma pesquisa com 171 empresas, tá? Na Alemanha, Áustria e Suíça. Isso são dados de 2017. Nenhuma das empresas tinha como CEO uma mulher. Eram 100% homens. E dentro do board, ou seja, dentro daquelas 15 pessoas que gerenciavam essas maiores empresas, no board da Audi nós temos 40 pessoas. Quando havia uma mulher. Eu estou citando um exemplo de gênero agora, tá? Mas pode ser gênero, pode ser país de origem, né? Os casos mais críticos talvez no argentino, né? Tô brincando. Mas assim, a carreira, da onde a pessoa veio, se é da indústria, se não é da indústria, a idade, se é uma pessoa, digamos assim, mais madura, mais experiente, ou são pessoas novas, e claro, a formação, a educação, de onde ele veio, se ele veio de Harvard, ou se ele veio de uma empresa, de uma pequena universidade do Vale do Iguaçu, né? Então, essas diversidades dentro do board foram avaliadas e foram medidas. E, por incrível que pareça, é muito bem mensurável. E eles chegaram à conclusão, eles fizeram essa medida dentro de 171 empresas, uma pesquisa, através do Instituto Tecnológico de Munique. Foi um grupo de estudantes que estudou isso, e eles viram que apenas 30% dessas empresas tinham no seu board pelo menos uma mulher. As outras 70% não tinham nenhuma mulher no board. E como eu falei, nenhum CEO, né? Eles resolveram estender essa pesquisa e estenderam para empresas, inclusive norte-americanas e chinesas, e foram para 1.500 empresas. E chegaram à conclusão que aquelas empresas que tinham mais de 20% de diversidade dentro do seu board eram empresas muito mais inovativas. Eu não sei, é uma história da ovo e da galinha, eu não sei, elas são mais inovativas porque o board tem diversidade, ou se é diversidade porque são inovativas. Mas eu acredito que as duas coisas andam juntas. Então, ouvir novas ideias de pessoas que não são similares a você. A gente tem uma tendência dentro das corporações de ter os seus pares, pessoas que pensam igual a você, né? E isso não é inovação. Na inovação, você obrigatoriamente passa pela necessidade de diversificar, de abrir a sua mente, de pensar de forma a crescer. E isso você tem dentro das startups, e isso você tem a possibilidade também de abrir a sua mente, de errar, mas também no que se refere a gênero, também no que se refere à cultura. Então, hoje, o que se percebe nas empresas, nas grandes corporações que estão indo para o lado de inovação, que estão mudando o seu mindset, é que elas estão diversificando os seus postos de gerência. Nunca tivemos uma geração tão educada no conceito acadêmico como temos atualmente, né?
em média, as meninas até costumam ter notas melhores na graduação do que os meninos. Porém, isso não se reflete dentro do mundo corporativo. Pouquíssimas mulheres chegam a ter cargos de gerência ou serem chefes de diretoras de uma grande empresa, né? Algumas exceções, talvez no ramo da moda ou coisas assim, mas em geral isso não é comum, principalmente nas áreas de tecnologia e na indústria automotiva, né? Como eu falei, das 171 empresas pesquisadas, 100 maiores faturamentos da região da Alemanha, Áustria e Suíça, nenhuma tinha um CEO do sexo feminino, né? E isso passa por inovação também, ou seja, precisamos diversificar e as empresas estão indo para esse lado. Talvez esse seja o último grande passo que as grandes corporações ainda precisam implementar, né? Ou seja, diversificar o seu board para abrir mais a ideia e ser mais receptivo para novas ideias. Então, isso foi uma breve introdução do que se refere à inovação dentro das empresas. Eu queria só agradecer, acho que já deu a hora, passamos uns minutinhos. Queria só agradecer pela atenção de vocês. Uma dica, eu li, estou nas primeiras páginas desse livro, mas é muito interessante, ele conta a história de uma forma bem... Eu gosto de história, então tudo que vem do passado, porque assim me interessa. Então, esse livro aí é interessante, recomendo. Fica no final como uma recomendação, uma dica de leitura, e que nós podemos aprender com essa cultura de a regra que não tem regras, né? Ok, pessoal? Então, essa é a minha parte. Agradeço a atenção e é isso por hoje. Ai, fantástico. Eu estendo o comentário do Alan. O microfone está fechado, Ju. Tá? Oi, tá me ouvindo? Tá aberto? Aberto, para mim tá aberto. Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém aqui. Deixa eu ver. Talvez seja o seu áudio aí, a rádio. Muito show de bola, hein? Tá me ouvindo agora? Eu estava com o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo você. Você está me ouvindo? Estamos ouvindo, rádio? Vou ativar aqui. Deixa eu só o rádio. Você escuta? Está nos ouvindo, Harry? Harry, está nos ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Maravilha. Então, estendeu o comentário aqui do Alan, que é do Sebrae, de Toledo, que ele falou que deu o tempo dele, ele está precisando ir, mas que foi muito bom te conhecer e dá vontade de continuar a conversa indefinidamente. Deus, parabéns. Muito, muito bom. A gente passou um pouquinho do tempo, mas quem puder ficar mais um pouquinho, eu não sei se você pode talvez tirar alguma dúvida, a gente deixar pelo menos uns minutinhos abertos para tirar algum tipo de dúvida. Tranquilo para você ou tem que encerrar? Podemos estender mais um minutinho. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, o microfone está aberto. Bom dia, Harry Nelvo, da Key Expert, é uma startup que é voltada na área de dados. Você colocou ali que o problema passou a ser administrar e gerenciar dados, né? Eu queria saber com você como é que hoje está isso dentro da Audi com relação a essa área de dados. Vocês têm uma área específica com relação a isso? Como é que estão essas análises aí na parte aí até da indústria 4.0 e digitalização da fábrica? Parabéns aí pela explanação. Obrigado. Vocês estão tendo eco ou estão me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Um pouco de eco. Sim, dados passou a ser gerenciar dados passou a ser uma dos focos, né? Eu não sou da área de TI, eu não posso entrar em detalhes técnicos, mas o conceito Internet das Coisas, IoT, Internet of Things, você consegue conectar tudo e qualquer coisa à rede, né? E os equipamentos, os caminhões, o teu fornecedor, o navio, a tua carga, tudo isso está conectado e eles geram informações. Você sabe quando uma determinada mercadoria saiu do teu provedor, em qual caminhão se encontra, se o caminhão está parado na estrada ou não.
Estou falando da Europa, tá? Isso é uma realidade que, devido à nossa infraestrutura, não existe ainda na América do Sul. Mas na Europa, principalmente nas regiões que eu citei, que é a Europa Central, né? Isso já é uma realidade, tá? Então, esses dados eles são gerenciados, claro, por programas de gerenciamento de dados, por softwares, e é realmente uma quantidade enorme de geração de dados. Nós estamos cada vez com um maior número de servidores, né? Uma realidade minha, por exemplo, até 3 anos atrás, nós tínhamos uma sala de servidores. Lá dentro tinha um servidor e um backup, né? Hoje, nós temos 16 servidores dentro da nossa planta. E nossa planta é uma planta pequena, é uma fábrica pequena. Nós temos os servidores que atendem à produção, nós temos os servidores que atendem a nossos sistemas de gestão e gerenciamento, nós temos os servidores do SAP, nós temos, ou seja, diferentes servidores, né, que pegam informação, se trocam informações entre um e outros e se conectam. Isso está ficando extremamente complexo. Então, hoje, a quantidade de dados ficou caro, no sentido de que você tem que ter uma infraestrutura de hardware, você tem que ter gente especializada nisso, e você começa a ver se faz sentido você ter todos esses dados que você está gerenciando, administra, né? Chegou a um ponto que estocar os dados passou a ser até um problema, né? Os nossos servidores são enormes. Me corrija se eu estiver falando errado, mas está depois do terabyte e outros siglas, né? Existem servidores que têm uma capacidade de armazenamento e processamento de dados muito rápida e muito grande. Recentemente, eu participei desse projeto, nós implementamos na nossa fábrica um sistema de reconhecimento de falhas por imagem. Como acontecia isso? Às vezes, nós produzíamos o veículo e havia diferentes modelos. Vamos lançar uma série comemorativa de 25 anos da Audi no Brasil. Esse carro vai ter espelhos com a capa externa na cor preta. Todos os carros vão ter capa preta. Porém, o carro da série, ele não tem capa preta, ele tem a capa na cor do veículo. Então, o que acontecia? Às vezes, o carro era produzido e por erro do operador ou por um erro de sequenciamento da peça, o carro era comemorativo, 25 anos, e montava um espelho na cor do veículo, de ambos os lados. E se você não estivesse muito atento à inspeção lá no final, você liberava um veículo com um espelho na cor do veículo, que seria, neste caso, na série comemorativa, um carro errado, inconforme, uma não conformidade. Como nós pegamos isso? Nós colocamos câmeras junto à linha e fizemos um banco de dados de imagens de como o espelho deveria ser nesses carros. Então, temos uma antena que lê a etiqueta do RFID, que está colada no para-brisa do veículo. O programa vai buscar a informação no banco de dados e diz assim, este carro deveria ter espelho na cor preta. E aí nós tiramos uma foto do espelho do carro e comparamos. Se o espelho estiver na cor preta, o carro é liberado. Se o espelho não estiver na cor preta, o carro é bloqueado. Mas tem uma exceção. Se o carro for preto também, né? Ou seja, se o carro for preto e o espelho for preto, ele é um carro normal e está correto. E se o carro for preto e for uma série comemorativa, ele tinha um preto diferenciado. Mas realmente começaram a surgir alguns problemas. Eu implementei esse projeto e foi um aprendizado também para mim, mas foi muito legal. Então, nós implementamos esse conceito de inspeção, ou a gente chamou de Smart Inspection, porque ele tinha um pouco de aprendizado de máquina. E aí nós vimos, puxa, deu certo com os espelhos, vamos fazer isso com as outras coisas também. Quem sabe as rodas? Nós temos rodas com 5 raios, com 4 raios, rodas de 18 polegadas, de 17 polegadas. Então, fomos acrescentando e aquilo foi crescendo. E hoje nós temos 12 câmeras pegando imagens e fazendo essa assimilação. O que passou a ser o problema desse conceito? Os dados. Cada câmera pega N imagens. Nós pegamos a roda, quando nós fotografávamos o espelho, nós não fotografávamos o espelho uma vez, nós fotografávamos 25 vezes por segundo.
né? Então, ele tirava essa imagem e comparava a imagem mais apropriada, mais inteligente, ou melhor imagem. Primeiro ele reconhecia que era um espelho, depois ele pegava a imagem que representava o espelho de forma mais confiável, isso para aumentar a confiabilidade do sistema, e comparava com imagens que ele tinha no banco de dados, dizia o espelho está correto. E aí jogamos isso para as rodas, para os dísticos. Os dísticos são aqueles numerozinhos colados na tampa traseira, 2.0 TFSI. Ah, alguém colou o dístico errado ou não colou o dístico. Então, isso nós pegamos pela câmera também. Uma série de... São agora em torno de 45 itens que a gente monitora com esse sistema. E ele é um suporte para o inspetor. O inspetor vai até uma tela, olha e diz assim, olha, esse carro foi bloqueado pelo sistema de inspeção inteligente. Então, tem alguma coisa errada, vou lá verificar. Antes, ficava na mão do inspetor. Imagina, ele dava uma volta de 360 graus ao redor do carro e tinha que pegar todas as falhas. Humanamente impossível. Havia erros, havia carros que escapavam, né? E com esse sistema a gente trouxe esse suporte. O que aconteceu? Nós tínhamos os nossos servidores a uma distância de mais ou menos 250 metros do local onde era feita essa verificação. A coisa ficou tão pesada que transmitir os dados do local da inspeção para os servidores começou a ficar caro e demorado. Levava mais tempo a informação chegar ao servidor do que a análise propriamente dita. O que nós fizemos? Compramos 2 servidores novos e colocamos ao lado da linha. Então, o gerenciamento de dados passou a acontecer do lado da linha, muito mais rápido no retorno do sistema, e essa informação não precisa migrar para uma sala de servidores centrais. Todo o processamento é feito no local de produção. Criamos um armário que passou a ser o nosso servidor para essa operação, porque a quantidade de dados e o peso das dados, a imagem, ficou muito grande. Então, a gestão de dados passou a ser um quesito importante. Nós fazemos o processamento do lado da linha e só pegamos da nuvem a informação das imagens que a gente precisa. Outra tecnologia nova, a nuvem, né? Estocagem, armazenamento. Então, nós pegávamos a informação da nuvem do banco de dados, ou pegamos, né? A informação do banco de dados das imagens que são corretas, processamos isso do lado da linha e voltamos com a informação para as câmeras, né? Esse processamento é feito do lado da linha. Então, gerenciar a informação pela quantidade de dados e pelo tamanho dos arquivos passou a ser um problema. E a gente está solucionando desse jeito, mudando os nossos servidores, aproximando do local onde eles são necessários e gerenciando aquilo que nos interessa. Por exemplo, o banco de dados das imagens que servem como comparativo, nós não precisamos dele nos nossos servidores, nós podemos colocar ele na nuvem, e assim foi feito. O resultado, se a informação está correta ou errada, essa é uma informação que nós mantemos dentro do nosso servidor, porque não nos interessa colocar na nuvem, por questão de segurança, né? O quanto nós erramos, né? Não é uma coisa que a gente quer divulgar. Então, essa informação nós mantemos. Então, gerenciar esses dados são informações que passou a ter uma relevância. Não sei se respondi a tua pergunta, porque tecnicamente talvez Com você certeza, esperava foi uma aula, coisa, obrigado. quantos megabytes ou coisa assim a gente usava. Mas nós estamos utilizando essa análise, o que realmente nos interessa, onde nós vamos armazenar, e claro, cresceu muito. Né? Bom, parabéns aí, Rai, pela apresentação, foi uma verdadeira aula aí. A gente aprendeu bastante conceitos novos, assim. Assim, eu sou do meio empresarial, mas de pequenas empresas, né? A gente aprende vários conceitos de administração e voltados a processo, inovação, mas não consegue, às vezes, a gente nem consegue aplicar tudo na realidade das pequenas empresas. E assim, uma pergunta, assim, que nem hoje a gente fala assim, é difícil no mundo corporativo, mas a gente às vezes tem uma sociedade inteira para mudar o mindset, não para mudar, mas para poder se adaptar a essa nova realidade, né? Seus empresários, empresas que muitas vezes acabam, se não se adequarem, elas vão acabar sumindo no mercado, né? E também temos oportunidades, né? Os jovens que estão vindo aí, né, poderão encontrar novas oportunidades. No segmento de vocês, assim, tem alguns problemas, alguma coisa assim, que vocês estão querendo encontrar startups ou soluções para poder
fazer negócios ou para incorporar ou alguma coisa assim? Você pode abrir alguma coisa para nós hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria assim que está entre os principais motos, os principais objetivos, né? Como eu falei, nós criamos hubs, né? O hub é uma sala, é um termo recente, um termo novo, mas é uma sala com foco para trocar ideias. Pessoas de diversidade grande, pessoas de diferentes áreas se encontram e pensam fora da caixinha, com o intuito de fazer a mente crescer, de abrir horizontes, de quebrar barreiras, fronteiras, né? E foram criados hubs de inovação, e mais do que um em cada empresa, né? Hoje, se você tem um gestor com essa cultura, você provavelmente vai ter um hub ou uma reunião que acontece, talvez não mensalmente, talvez inclusive semanalmente, em diferentes áreas, dentro do teu próprio departamento, para falar sobre inovação e novas ideias. Então, isso está se enraizando de forma muito forte, né? Como eu falei, as corporações, as grandes empresas, pelo menos aquelas que estão trabalhando de forma séria e pretendem permanecer no mercado, estão trabalhando de forma muito, muito séria no quesito de inovação. Talvez seja uma das palavras que mais se ouve dentro dos grupos, né? O Hub é apenas uma delas. Eu acho que o que mais contribui é justamente o treinamento, né? O convívio com consultorias da área, o investimento que as empresas estão fazendo, contratando consultorias da área nesse sentido, para que tenham um bate-papo, como a gente está tendo agora, uma troca de ideias, uma troca de experiências, né? E esses prêmios que acontecem, que são incentivados, onde se atrai pessoas que estão com uma boa ideia, que estão com um diferencial competitivo, seja em serviços, seja em produtos, e participam com outras empresas e são avaliadas, né? O exemplo que eu dei, que aconteceu agora em Taiwan, em 2020, onde 15 startups, uma americana, 2 chinesas, e depois as outras não me lembro, mas claro, como era em Taiwan, tinha muita gente dali da Ásia. Foram, assim, conceitos muito, muito bacanas, muito legais. Eu assisti um pouco, não assisti tudo, mas, assim, tem algumas coisas que se aplicam para o Brasil, outras não. Tem o quesito legal também, algumas regulamentações legais, captar a imagem de pessoas na entrada de uma concessionária, isso é permitido, não é permitido, divulgar essas imagens. Existem esses quesitos legais também para cada país que precisam ser levados em conta, mas sim, é um dos principais itens que as grandes empresas estão focando hoje, né? E está claro para todos, né, que isso é o caminho. Não consigo imaginar qualquer grande corporação que queira continuar sendo competitiva em serviços e em produtos sem passar por esse caminho, né? É humanamente impossível você ter todo esse conhecimento, todo esse potencial de crescimento num grupo de 20 pessoas no board, se você não tiver uma cultura dentro da sua corporação, da base da pirâmide, né, até o topo. Como eu falei, nós tínhamos essa cultura com os programas de geração de ideias, né? Mas os programas de geração de ideias meio que eram, pelo menos na minha experiência, justamente um número, né? Apresentar ideias. Agora, não se questionava tanto quanto era a eficácia da ideia, qual era o resultado da ideia. E uma coisa que você só tem um caminho quando você implementa uma ideia, em redução de custo, ou em aumento de faturamento, ou em aumento de participação de mercado. Você aparecer mais na mídia, você ser mais divulgado nas mídias sociais, você estar mais presente. As outras formas, eu questiono se isso agrega ou não, né? Se você não conseguiu transformar isso em faturamento, é muito difícil de você... Ô, Nilmar, ideia, né? Desculpa, assim, até complementando o que você falou, né? E aí um pouco do que o Nilmar, que a gente trabalha com inovação, né?
a inovação por si só, ela não vai se sustentar, né? Uma empresa não quer ser inovação, não quer ter inovação só por isso, né? E aí um paralelo que eu faço sempre é que pensa bem, né? Como que é a resistência de produtor rural, né, cara? O produtor rural é o cara mais, em teoria, né? É o cara lá mais... Mas assim, olha quanta tecnologia hoje tem no campo. Mas por quê? Porque traz dinheiro. Você põe dinheiro em cima da mesa, o cara faz a conta, ele só precisa fazer uma regra de 3, ele já vê, putz, isso aí funciona. Então quer dizer que no ano que vem eu já estou ganhando dinheiro. Em 1 ano, 2 anos já está pago esse investimento, ano que vem eu estou ganhando dinheiro. Então, eu acho que isso vem de inovação, né? Isso, a hora que você põe dinheiro em cima da mesa, e aí também tem o nosso lado, de que está inovando, vamos dizer assim, né? Que está trabalhando com isso, de como comunicar isso, né? De como explicar como que a gente pode ser mais produtivo, quando a gente pode ser mais rápido, né? Quanto que isso pode agregar de valor para quem vai comprar a nossa ideia, né? A nossa tecnologia. Porque se a gente não põe dinheiro na mesa, é claro, se falar assim, não, eu vou trabalhar para o lado social, né? Tem inovações que são de cidades, de coisa que é um pouco mais social, que também são muito legais, assim, mas no fundo elas acabam ganhando produtividade de alguma outra maneira, facilitando a vida, né, de alguma outra maneira. Então acho que isso que é bacana, né? E aí você consegue medir, né? Quando você consegue medir, fica mais fácil. Perfeito, perfeito. Você falou tudo. Maravilha, pessoal. Ai, que gostinho de quero mais. Gente, então é isso. Queremos agradecer muito, muito o nosso super convidado Arri pela participação, pelo tempo que ele se dedicou aqui conosco. Foi muito, muito bacana. Fiz várias anotações e toda vez que converso assim, com alguma pessoa, assim, eu fico super entusiasmada e pensando como na prática a gente pode colocar no dia a dia, né, da gente a inovação e tudo mais. Muito, muito, muito legal. Muito obrigada. Então, como falado no comecinho, então hoje foi nossa última pauta para 2020. Queremos agradecer a todos que ficaram conosco até agora. A próxima, então, a gente retorna no dia 3 de fevereiro do ano que vem, presencial ou online, conforme o que vai ser possível até lá. Então, a gente vai alimentando o grupo do WhatsApp. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos e principalmente pelo Arri, pelo seu tempo e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado a todos. Parabéns, obrigado a todos. Valeu, então. Tchau, tchau, pessoal.